Olá, olá, mais um Resenha do Bona, mais uma gravação aqui toda terça-feira para vocês. Aproveito para pedir a todos que se inscrevam lá no YouTube, no canal youtube.com/Resenha do Bona, cada vez mais seguidores, isso é bacana. É difícil hoje pedir para a galera entrar no YouTube, né? O pessoal vai muito mais para Instagram, outras redes sociais, mas a gente precisa da tua ajuda para cada vez ter mais mecanismos lá no YouTube, então dá essa força aí, dessa moral. Entra lá, se inscreve no canal youtube.com/Resenha do Bona. Também na minha rede social, lá no Instagram, @PRBonavides, de Paulo Roberto Bonavides. Se inscreve lá. Quero começar esse programa agradecendo uma vez mais a parceria do meu amigo Davi. O Davi que trouxe um parceiro pra gente, que é a New Corpus, que tá na tela aí, ó, a New Corpus Suplementos. Pô, tem muito suplemento legal, eles me mandaram lá uma creatina, me mandaram whey, me mandaram pré-treino. Pré-treino é muito, muito bom. Eu tomo um de morango, meu, é uma delícia. O whey tomei o neutro, tomei o de chocolate também. E a proteína que você tem que tomar todo dia, né? É importante para te ajudar no fortalecimento. Cara, mas esse pré-treino é top demais, cara. Você toma um pré-treino e fica com disposição, treina legal, sem cansaço, sem dor. Então, Davi, obrigado aí pela parceria. Segue lá também, se vocês puderem seguir, gente, a New Corpus, parceiro, ó, tem cafeína, essa coqueteleira. Nossa, eu sempre me enrolo, né, para falar coqueteleira. Difícil isso, hein? Pô, mas é irada, tem a verde, tem a preta, é bem legal. Ganhei uma camiseta legal deles. Qualquer dia eu vou fazer o programa com a camiseta aí, Davi. Colágeno para mulherada. Enfim, valeu pela parceria, Davi. Obrigado a New Corpus, segue lá. Quero agradecer também a galera da Tela VIP Studio. Estava falando aqui com o nosso convidado ilustre de hoje, que vou apresentar daqui a pouco. Meu, como é bonito esse estúdio. Então, se você quiser gravar um podcast, um programa, o que for, meu, vem aqui na Tela VIP Studios, na Ana Costa 222. Muito legal esse estúdio. Quero agradecer a galera aí, o Max, que dá toda a assessoria pra gente na edição dos programas, corte e tal. Diogo Gamberini, Lindmar. Pô, galera top, vale muito a pena. Segue lá também, Tela VIP Studios. Bem legal, um lugar muito bonito. Já gravei em vários lugares, dando entrevista, né? Mas aqui realmente é muito, muito, muito bonito. E hoje o nosso entrevistado, todo programa eu falo isso e vou ter que repetir nesse. Meu, eu tenho 53 anos, esse nosso entrevistado eu devo conhecer uns 50, o cara me conheceu quando eu nasci. E esse cara, meu, sempre fui fã dele demais, 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 em tudo que ele faz. A gente vai falar no programa, meu camarada Zé Maria. Zé, fala, pô, Betinho. Prazer, cara, ter você aqui. Sou obrigado. muito seu fã, cara. Obrigado pelo convite, Betinho. Pô, você é um cara, eu não sei se você tem essa consciência, mas você é um cara, dos caras que eu conheço, que você é unanimidade, cara. Cara, não sei se eu tenho a consciência de unanimidade, mas eu tenho uma consciência que eu sou bem recebido em todos os lugares. Eu acho que meu pai me ensinou que você tem que saber entrar e sair. E aí é isso que cara, mas você assim, é um cara muito querido por todos. Pô, é uma alegria estar aqui para poder conhecer um pouco da tua história. Você que tem uma história muito bacana no futebol, a gente vai contar aqui desde criança, tal. Eu tive a oportunidade de jogar com você lá no Náutico. Você verdade. É um cracaço de bola, cara. Pô, ficava te olhando assim, admirando, batendo palma para você. Eu novinho lá, jogando no meio daquelas feras, que lá só jogava craque, né? Só jogava. Eu me lembro depois, pô, entrou, sem nenhum demérito, entrou um monte de molecada lá, um monte de ganso. Eu falei, meu, vocês não formavam aqui não. Aqui virou vários, porque lá era um timaço. Só tinha cobra criada ali. Final verdade. De ano, então. Nossa, pô, você lembra casado contra solteiro? Era sensacional. Cara, né? o Lino Louco. Lino Louco, um dos melhores caras que eu vi jogar na praia. Claudinho Pelé. Até hoje eu encontro o Cláudio Pelé lá na ponta da praia. Nós moramos perto. Aí eu encontro ele lá. Aí encontro um cara que jogava na mesma posição que você, o Cecil. Jogava ali no meio campo.
clássico, Ceci. parecia o Paulo Ceci, Roberto Falcão. Cecil jogava muito futsal também, futebol de salão naquela época. Aí eu viro e falo, Cecil, você é clássico, cara. Você jogava de terno. Mas, cara, o melhor cara que eu vi foi o Pelé. Aí o Pelé cresce, né? Aí ele, não fala isso, moleque. Ele tem esse leito, moleque, não fala isso perto do Pelé, agora, pô. Ele se acha. Mas o Pelé era craque demais, né? Jogadoraço. Um baita quarto zagueiro. Então, e o Pelé, meu, craque, meu, como fazia gol. Mas, cara, conta a tua história aí no futebol. Como é que começou? Então, cara, eu comecei na Portuguesa Santista. Eu fui treinar a primeira vez na Portuguesa, no mesmo ano eu treinei na Portuguesa e no Santos. Só que eu preferi ficar na Portuguesa, porque a Portuguesa ela disputava um campeonato de manhã, eu não sei se era na TV Tupi, não vou recordar agora, isso em 72, e todo sábado de manhã era transmitido. E eu fui para lá, inclusive veio uma legião de Cubatão, dentro dela tinha Pita e Toninho Silva, e mais um monte lá. E nós ficamos jogando pela Portuguesa. Só que nós tínhamos passado no Santos também. E aí, quando a Portuguesa foi desclassificada, o seu Olavo, que era o técnico do Santos, ele foi nos buscar para a gente ir para o Santos. E aí, eu fui para o Santos e aí fui embora. Mas, junto disso, ainda no começo, eu ainda fazia judô, porque eu comecei no judô, né? E aí eu jogava... Só que teve uma hora que eu tive que decidir, porque eu treinava de manhã e de tarde no Santos. E aí à noite eu ainda ia treinar judô, consegui segurar por um tempo, mas depois eu tinha que estudar à noite e tal. E aí eu fiquei só no futebol até 18 anos. Mas aí depois do Santos você não jogou no Palmeiras? Então, eu joguei na Portuguesa, aí eu saí do Santos em 77. E aí eu tinha um amigo meu, Dzoné, que ele estava jogando no Palmeiras, jogou comigo no Santos, estava jogando no Palmeiras, e ele falou, ó, negão, estão precisando de um lateral esquerdo lá. Eu não jogava de lateral esquerdo, só jogava de lateral direito e zaga. Eu falei, não, vou segurar essa. Aí fui para o Palmeiras e joguei de lateral esquerdo. Depois eu saí, joguei no Nacional, da Comendador Souza. Aí no Nacional sofri um acidente, vim para Santos, sofri um acidente, quebrei maxilar e mandíbula, fiquei muito tempo parado. Muito tempo, questão de uns 8 meses parado. Aí eu voltei, estava muito magro, perdi muita massa magra, essa coisa toda, e aí eles não queriam me profissionalizar. Aí eu parei de jogar. Aí eu falei, então... Aí chega. seguiu no judô? Porque... Não. Aí já tinha parado de judô. Tudo. Já tinha Porque, parado de judô. como você quebrou isso tudo, devia ter dificuldade, né, para mastigar. Tinha, não. Naquela época, eles punham um aparelho fixo que tinha os ganchos para cima, os ganchos para baixo, e não era borrachinha, era fio de aço que amarrava tudo. Então, como eu tinha um pré-molar aqui que eu tinha tirado, tinha extraído, eu punha o caninho para tomar sopa e tomar suco por aqui. Então, nossa, na minha geladeira ficava um monte de copos que tinha, né, plástico, que a minha mãe fazia sucos, um monte de sucos, e eu puxava por aqui, punha o suquinho e ficava tomando. E na época que você jogava, deve ser a mesma coisa que a minha época, era só infantil, juvenil e júnior. Só tinha essas três categorias. Dente de leite. Sim, antes dente de leite. Dente de leite, infantil, juvenil júnior e... Não, quando eu comecei tinha o aspirante. Júnior e aspirante. Tinha um aspirante, que o aspirante inclusive jogava Claudinho Pelé, e no São Paulo a gente ia ver... nós fazíamos a preliminar, aí jogava Serginho Chulapa, Muricy. Isso que eu ia falar, você jogou preliminar? Eu cheguei a jogar. Joguei. Tinha preliminar antes, era classe A, né? Era muito legal preliminar, era bem legal mesmo. Então, eu também joguei algumas vezes lá, mas aí era contra o Nacional, na Comendador de Souza, campo pequenininho, era muito legal, né? Um campo muito pequeno, muito acanhado. Mas né? Gostoso. Eu gostava de jogar lá, eu gostava de jogar na Rua Javari. A Rua Javari foi o campo mais duro que eu joguei, parecia uma pipoca. A bola pulava muito. Eu gostava de jogar lá, eu gostava de jogar no Canindé.
Canindé era legal de jogar. Bem Canindé legal. Era legal. Canindé era legal. Vários campos. Agora eles vão reaver, né? Tem agora um patrocinador forte que está Da Portuguesa? Virou SAF, 1 bilhão. Que vai levar 1 bilhão. 1 bilhão, né? 1 bilhão. Maravilha, eu legal, fico contente de ver. Aí teve acidente, aí você fez judô um tempão também. Fiz o judô junto com o futebol. Primeiro eu fazia só judô, dos 8 aos 12. E aí fui seleção santista, e aí no Irano, eu comecei no Portuário e depois fui para o Irano. Nós íamos, final de ano tinha no Pinheiros, seleção brasileira treinava, e nós íamos lá treinar com a seleção brasileira. Aí eu comecei junto com o futebol, aí comecei a jogar futebol, fui junto, aí parei o judô, só fiquei no futebol, e aí joguei nesses clubes, Portuguesa, Palmeiras, Portuguesa, Santos, Palmeiras e Nacional. Aí eu sofri acidente. Quando eu sofri acidente, voltei lá depois de 8 meses, e aí não fiquei, como eu já falei, não fiquei que eles não queriam me profissionalizar, voltei. Quando eu estava no Jabaquara, descendo, eu encontrei um amigo meu, que é bailarino, por sinal não o vejo há mais de 25 anos. Ele era super bailarino clássico, estava indo para o Teatro Municipal fazer aula. E aí ele me convidou para eu fazer uma aula de jazz. Quantos anos você tinha? Eu tinha 18 para 19. E aí na semana seguinte eu comecei a fazer jazz. Cara, então, isso que é incrível, né, cara? Isso, 30 anos atrás... Era muito difícil. Muito difícil. Já muito tinha difícil. O preconceito. Sim. Porque o jazz, um esporte... talvez 100% de mulheres só. Não sei se tinha outro homem, a não ser você. Tinha um homem. Tinha esse teu amigo que te convidou. Sim, esse meu amigo e o outro professor, enfim. Mas aí eu comecei... Mas você já gostava de dança? Eu sempre dancei. É que era assim, eu dançava no clube Atlético, tinha a Domingueira, e no Caiçara tinha a Loft Discoteca, que era todo sábado, que eu matei minha mãe umas 10 vezes para descer para ir dançar. Porque eu ia jogar e no dia seguinte... Mas era a época daquele passinho? Passinho, era tudo. Tinha muito guti-guti. Guti-guti era batia de quadril com quadril e tal. E era muito legal, era muito cheio. Então eu queria vir todo sábado para dançar. Então a gente ia jogar em Sorocaba, por exemplo. Chegávamos lá no Parque Antártica 10h30 da noite. E aí o metrô funcionava até às 11. Aí eu pedia carona para o diretor e falava, mas fica aqui, porque amanhã tem descanso, segunda-feira tem treino. Não, eu preciso descer, que a minha mãe está doente, eu preciso tomar conta da minha mãe. Tudo mentira, eu queria dançar. E aí não tinha grana, eu morava na Washington Luiz, Rodrigues Alves com a Washington Luiz, e eu usava tamanco, então eu ia a pé até o Caiçara, porque meus amigos já tinham ido, né? Então precisava economizar grana, porque eles me pagavam quinzenal e eu não podia gastar grana. Então eu ia até o Caiçara a pé, e aí pegava uma carona de volta, se não pegasse eu vinha a pé também, mas satisfeito que eu tinha dançado a noite inteira. E aí eu sempre tinha essa. E nas festas, né, eu dançava. E aí... Mas o cara sabia? O cara que te convidou? Vamos fazer jazz? Não tinha nem ideia, não. Ele me convidou porque precisava de homem para dançar. Tinham poucos homens para dançar. E ele dançava, e ele já dava aula na Valderez. E a Valderez disputava alguns campeonatos de dança. Tanto que eu estava fazendo aula quando chegou a Valderez. Eu estava fazendo na filial, que era aqui na Floriano Peixoto, e a matriz é no Canal 1. Ela chegou e ela me convidou para o grupo, imagina, eu duro pra caramba, mó vergonha, tinha umas 25 mulheres, o cara deu o pé na barra, eu duro, de jogar futebol, mordi a língua, todo torto. E aí, do dia seguinte em diante, eu comecei a fazer 6 aulas. Fazia 4 aulas de balé por dia e 2 aulas de... Então, mas ele te convidou pro jazz. Ele me convidou pro jazz. Aí do jazz você migrou pro balé clássico. Aí do jazz, ela chegou e me convidou para entrar no grupo, eu não falei esse detalhe, para entrar no grupo que eles iam disputar um torneio que chamava ENDA, Encontro Nacional de Danças Amadores. Eu falei, vamos embora. Então você precisa começar a fazer aula de balé. E eu comecei a fazer aula de balé no dia seguinte já.
Cara, e na tua cabeça, cara, eu jogava no Santos, no Palmeiras, molecada zoando. Não, foi legal. Aí eu vou pro balé. Não, eu escondi. Eu escondi durante um certo tempo. Não sei quanto tempo, não sei se 2 meses, alguma coisa. Eu escondi de todo mundo. Ninguém falava, ninguém sabia. Eles falavam, Zé, onde você vai? Eu tenho um compromisso. Eu saía de noite, eu saía de tarde, né? E aí comecei a ensaiar final de semana. E no Atlético a gente jogava todo domingo. Nós jogávamos lá. Campinho de areia. O Campinho de Areia. E aí eu falava, não, eu tenho um compromisso, até que um dia eu falei pro Haroldo. Eu indo para casa, então eu ia para casa, o Haroldo morava na Washington Luiz e eu morava no Canal 2, então eu deixava, não, minto, morava no Canal 2, então eu falava pro Haroldo, eu falei pro Haroldo, eu vou te falar o que eu tô fazendo balé, mas não fala para ninguém. E ele segurou a onda mesmo, não falou para ninguém. Até o dia, não, aí nós fomos estrear, nós fomos pro ENDA, esse Encontro Nacional de Dança Amadores, que foi no Teatro Municipal. Olha a minha estreia, Teatro Municipal de São Paulo. Um monte de gente queria e eu fui estrear lá. Bom, enfim, passou, teve essa estreia, eu fui dançar aqui. Como eu andava no Atlético, na minha turma da Praça Maldita, e eu andava na Joinville já também. Eu convidei as 2 turmas e aí vendi ingresso, porque era legal vender ingresso para a gente ter uma renda. Nós não ganhávamos ainda, não. Mas para ganhar, para suprir do figurino, toda aquela coisa toda. Bom, enfim. E aí foi todo mundo. E aí, cara, os caras avacalharam o teatro. Os caras... E aí eu não parei. Na hora da apresentação? Na hora da apresentação. Os caras gritavam. Quando dava blackout antes de começar um bailado, os caras gritavam, Zé Maria, nós vamos conhecer ele pelo pé dele, a maior sapatilha do Brasil, sapatilha 40. Os caras zoando. Os caras zoaram, arrebentaram comigo, mas... Eles vão direto lá no Inter jogar, a gente faz um contra de vez em quando, vai a galera, a molecada lá da Praça Maldita. Mas aí eu segui, eu tive personalidade, eu segui. Se me perguntarem hoje... Eu com 12 anos, o que eu faria? Eu faria balé fácil. Não jogaria futebol. Não, e é gozado, porque assim, você deve ter sofrido muito esse preconceito forte, né? Só que assim, eu não sei nem se você tem consciência disso na tua cabeça, quanto tempo demorou esse preconceito. Porque, cara, você sempre levou muito na boaça, assim, tranquilo, velho. Eu nunca me irritei com isso. Pô, você tinha uns 20 anos, né? Eu tinha 19 anos já. 19 anos eu comecei. E aí, muito rápido, eu comecei a dar aula de jazz aí depois, né? Questão de um professor, que inclusive dançava no grupo. Ele saiu de lá, abriu uma escola dele e me convidou para eu dar aula. E eu já fui, nem 2 anos eu estava dando aula de jazz. Mas é assim, eu sempre tive muita sorte de tudo que eu fiz, sempre estar junto com as pessoas muito top dentro daquilo, né? Então, eu fiz aula em lugares bacanas, eu fiz aula... em Cisne Negro, naquela época que era o Cisne Negro, fiz aula no Balé Estágio, eu fazia aula de jazz na Joyce Balé. A Joyce Balé, ela fazia o Miss Brasil naquela época, a Joyce. E a Joyce tinha as melhores professoras de jazz do Brasil, que era a Rose Calheiros, que hoje ela mora na Alemanha, super bailarina, não sei se ainda continua, porque eu perdi contato com ela. E Regina Calil. Regina Calil é uma baita bailarina, uma baita professora, que até hoje ainda dá aula. Outro dia uma amiga minha de um grupo que a gente tem de lá de trás, da ginástica aeróbica, ela colocou Regina Calil. E a Regina Calil está ainda nativa. Cara, e quando tu ia jogar bola no domingo lá no Atlético,
A galera... Tirava sarro de mim. E aí, Zé, tá louco? Tirava sarro de mim. Não, só tiravam sarro. Nunca falaram... Questionaram nada. Nunca me questionaram de absolutamente nada. Eles só tiravam sarro quando nós parávamos de jogar, tiravam sarro, me apresentavam como bailarino. Eu já tomei dura, tinha o antigo Vasquez, lembra? Sim. Do lado do 15, então. Eu dava aula de jazz das 8 às 9 da noite, segunda, quarta e sexta. E sempre saía, ia pro Vasquez, eu ficava ali, que eu ainda não namorava, a mãe dos meus filhos, minha ex-mulher. E um dia eu tô no Vasquez, tinha acabado de treinar, tô no Vasquez, e estamos encostados na grade. Chegou a polícia e veio quem? Naquela época, 70, não, já era 80, 82 mais ou menos, 83, um monte de brancão e tinha um negão encostado. Sim, em pleno 2024, a gente infelizmente vive num país... Eles vieram direto no negão, e aí, posso abrir a bolsa? Pode. Posso ver o que tem? Pode. E aí começaram a tirar, e tinha sapatilha, tinha... Falei, o que é isso? Eu falei, isso é um material de trabalho, eu sou bailarino e tal. E aí eles foram embora. Mas quanto a isso de ser 2022, Betinho, eu sou um cara muito resolvido quanto a isso. Sou um cara muito resolvido e eu preparei muito os meus 2 filhos, principalmente o mais velho, né? A mais nova não, porque a mais nova eu separei, ela era muito pequena. E eu fui embora para os Estados Unidos, ela também era pequena, eu separei, ela tinha 3 anos, eu fui embora, ela tinha 8 anos, mas o meu filho não, meu filho ainda convivi com ele até em casa até os 10, e eu fui embora, ele tinha 15, mas eu sempre preparei muito os meus filhos para eles serem bem resolvidos dentro disso. Não que eles não iam passar, lógico, devem ter passado, nunca comentaram comigo, mas... são coisas que a gente tem que... Não, o que eu disse é que, assim, eu comento muito isso com os meus alunos. Sim. Infelizmente, a gente vive num país muito preconceituoso em relação a tudo. Sim. Né? E se em 2024, para mim isso é inconcebível, Zé, se em 2024 a gente ainda fala em preconceito, muitas vezes de raça, de orientação sexual, etc., você imagine lá com você com 20 anos... Né, um cara que sai do futebol, que troca a chuteira pela sapatilha, que você deve ter ouvido de zoação e tal, e você sempre na boa, sempre dando risada, falando, eu sei o que eu quero, de boa. Sim, é assim, eu sempre me coloquei, eu sempre soube me colocar em relação a isso, eu soube me colocar e eu sempre soube ter uma postura. Era o que eu queria, eu não ia brigar por causa disso quando me xingavam de bailarino, quando me tinha algum adjetivo pejorativo em relação a isso. Então eu nunca briguei contra isso, eu sempre segui o que eu queria, o que eu quero é ali, então eu vou seguir. E assim, eu tinha um problema, inclusive com minha família, principalmente por parte paterna e com o meu padrasto, né? Depois eu vim namorar a minha ex-mulher, a mãe dos meus filhos, que era branca, e eu ser bailarino. Eu tive muito problema. Sim, imagino. Muito problema com a família. Como mais eu soube lidar com isso? Não, cara, e você... O problema que tinha, eu não ia lá. Não, e você sempre rindo, cara, sempre alegre. Sim. E por isso que eu te falo, cara, esse teu jeito fez com que, na minha visão, você fosse unanimidade, cara. Todo mundo gosta de você, todo mundo te respeita, todo mundo conhece a tua história, né? Sim. E você foi um precursor, cara. Imagina assim, para muitos bailarinos, para muitas pessoas, para muitos jovens. Né? Você fica sabendo aos poucos, né? Eu, por exemplo, um dia eu morava ainda nos Estados Unidos, eu já estava morando no 2º apartamento, então eu já tinha uns 3 anos nos Estados Unidos, e um dia eu entrei na internet, começou essa coisa da internet. Não, já tinha tempo já tinha mais de 5 anos, porque quando a minha filha foi lá, eu morava 5 anos lá.
Quando a minha filha foi lá, ela que fez esse negócio de Facebook, eu não fazia nada, eu não entendia nada de computador, também ainda não entendo muito. E ela fez, e eu estava no computador e entrou um cara daqui de Santos. E esse cara entrou e eu comecei a conversar com ele, que é um negrão e tal, comecei a conversar com ele. E aí, o que você está fazendo? Eu falei, eu moro nos Estados Unidos, enfim. E ele falou para mim, pô, Zé, eu preciso te falar uma coisa que eu nunca te falei. Hoje eu estou fazendo doutorado de geriatria. Eu sempre me espelhei em você, desde o dia que você foi dar uma aula de dança lá na Faculdade de Educação Física, na FEFES, eu sempre me espelhei em você. Aí, puta, minha mulher entrou, eu tava chorando. Ela, por que você tá chorando? Eu falei, meu, o cara tá falando que se espelhou em mim. Então, depois que eu cheguei aqui, eu comecei a ver o tamanho que eu era. Eu não sabia o tamanho que eu tinha. Eu não sabia o tamanho que eu... As pessoas que tinham se espelhado em mim e quem era o Zé Maria dentro de Santos. Eu não tinha o mínimo. Você foi para os Estados Unidos quando? 2003. Então, 2003. E, pô, mas você teve aí um período de, sei lá, 20 anos de dança, por aí, mais ou menos, eu né? fui para os Estados Unidos, eu tinha 42 anos. Então, 43. Eu tive 20 anos, eu tive uns... Mesmo depois de eu fazer ginástica aeróbica, eu ainda fazia aula de dança. Então, aí você fez jazz, depois balé, aí depois foi para aeróbica. Pois é. Cara, a aeróbica tu era um sucesso, assim. Então, cara, a aeróbica entrou no Brasil, cara. A aeróbica entrou na minha vida. Quem fazia era você, aquelas meninas, a Lara, a Maitê? O Lara, Maitê, Renatinha Azevedo, Paulinho Macarrão, A Renata hoje ela é casada com meu primo Fernando. Isso mesmo. Meu primo Fernando Bonavides. A Lara depois deu aula comigo na universidade. A Lara hoje é uma coach, uma baita coach. Então, a Lara, a primeira aula que ela deu de ginástica na vida foi na minha academia, ela ainda estudava. Outro dia eu entrei até numa live que ela estava fazendo, falou a live, eu fiquei até meio sem graça, ninguém estava me vendo, mas, deixa eu parar, eu preciso mandar um beijo pro Zé Maria, que foi a primeira pessoa que me deu uma oportunidade, e eu fiquei até meio assim. Então, tinha as duas irmãs Pelezinho, né, a Débora e a Daniela, tinha a Daniela Fofão, que é a dona do Tertúlia. A Dani eu encontro ela direto na praia. Tinha uma galera bem legal da ginástica aeróbica. Tinha Estael, Miguel, aqui de Santos, né? Sim. E aí tinha uma galera bem legal. Cara, essa época era o teu auge, né? Foi o meu auge. Foi. Eu, durante isso, o Gabriel... A Bianca era grávida do Gabriel. Então foi 87, começo de 88. Não. Isso mesmo. 87, começo de 88. E aí, porque assim, eu fui trabalhar uma vez, que a Unimed de Santos é a primeira Unimed, você sabe disso, né? E eu trabalhava para uma empresa que chamava Bulldog, que eu desfilava também. Eu trabalhava de modelo. E aí A Bulldog do Luiz? Do Luiz. Que tinha propaganda também. Isso. E aí ele me mandou para o Jequitimar para dar aula de jazz para as mães e para os filhos, para as mulheres, né, dos médicos e para os filhos. Primeiro encontro que teve de médicos. E aí eu fui para lá. E lá estava a La Sherman, que foi a precursora da ginástica na televisão e tal. A La Sherman se apaixonou, queria que eu trabalhasse para ela. E eu falei, não, eu já dava aula aqui em Santos, de ginástica aeróbica também. Estava começando a dar aula de ginástica aeróbica. E eu tinha ido para São Paulo, tinha uma modalidade que chamava cardiofunk, que era um esfriamento na ginástica aeróbica. A gente fazia low impact, high impact, e depois tinha o cardiofunk que dava uma baixada na frequência para a gente sair. E eu dava essa aula aqui. E ela queria que eu trabalhasse lá, enfim. Falei, não vou trabalhar. E aí ela fez um projeto, que tinha aquelas aulas na praia, lembra? Que tinha aula na praia aqui, tinha lá. Ela fez um projeto de Jequitimar que era da Kibon, projeto da Kibon.
E aí me convidou para eu dar aula lá. Tinham 3 módulos na praia e ficava o palco de dentro para fora do Jequitimá. Eu ficava num dos módulos. Só que eu fiquei o primeiro fim de semana, sexta, sábado e domingo. Porque no outro final de semana eu casava, na sexta-feira. Então eu fiquei o outro final de semana sem vir. E aí comecei a trabalhar lá. Só que o dinheiro que eu ganhei lá, nesse projeto que foram, acho que umas 8 ou 10 semanas, era mais do que eu ganhava durante um ano dando aula de jazz. E o meu filho já estava para nascer. Meu filho nasceria em junho. Aí eu cheguei para o dono da academia um dia e falei, olha, vou falar para você, vou parar de dar aula. E aí já tinha armado de dar aula de ginástica aeróbica no Miramar, a Miramar Academia. Falei para ele, estou parando de dar aula, vou trabalhar com ginástica, porque estou construindo uma família e eu preciso ganhar mais dinheiro. E aí eu entrei na ginástica aeróbica. Só que, como eu falei no começo, sempre com os tops. E aí, daí foi embora. Daí comecei, e aí de lá tinha um negrão, o Betinho Bueno, que ele era de São Paulo. E aí ia ter um teste, porque ia vir dos Estados Unidos os primeiros campeões americanos de ginástica aeróbica, a dupla e o individual. E eles queriam fazer uma dupla e um individual. Então, a dupla seria o Betinho e a Laís, que era a coordenadora da Training Club, que era uma academia, que era a melhor academia de ginástica aeróbica do Brasil, que vinha todo mundo fazer aula. E eles iam escolher mais um cara. Aí o Betinho falou, pô, Zé, vai lá fazer a aula e tal. Eu fui fazer a aula e fui escolhido. E aí, tava no palco junto com os caras. Mas só que eu fazia tudo movimento de balé, tudo lentinho. E os caras, não, você tem que fazer forte, fazer forte, fazer forte. Bom, enfim, entrei no time e fui. Participei daquele campeonato, daquelas apresentações durante o campeonato. Depois eu participei de um trio que eu disputei o Campeonato Brasileiro e fiquei em 3º lugar. E aí entrei no time da M2000, onde a gente viajava o Brasil inteiro fazendo shows, apresentações, e alguns, como os coordenadores, o Betinho e a Laís, julgavam o campeonato. E aí foi. E aí comecei o cardiofunk, e eu fui um dos primeiros caras a trabalhar com o cardiofunk do Brasil. Que trabalhava o Betinho Bueno, o Zé Luiz Antero, e aí eu comecei a trabalhar com eles também. Só que eu não quis ficar em São Paulo por causa do meu filho, eu preferi vir aqui para Santos. Mas mesmo assim eu sempre trabalhando com os caras, e aí fiz belíssimos trabalhos, né? Mas o trabalho mais legal que eu fiz de todos eles foi a ginástica aeróbica, sendo regida pelo maestro Júlio Medalha. Pô, irado. Foi espetacular. Foi no Casagrande, um projeto da OAB, só foram os campeões brasileiros e mundial, e para variar eu estava no meio dos caras, não tinha sido campeão brasileiro mundial. Então eles gravaram, a orquestra gravou uma fita, né, que era fita cassete ainda na época, passou as músicas para cada um, né? Então cada um tinha 2 músicas, né? Para dar o aquecimento, entre aquecimento e a aula. E aí cada um tinha a sua hora de entrar, com o Júlio Medalha atrás, orquestra, violino, violoncelo. Foi sensacional. Demais, né? Foi sensacional. E aí segui na ginástica aeróbica e até hoje foi muito legal. Conheci muitas pessoas legais, trabalhei com muita gente bacana. E depois de modelo também eu fiz CIA com o Sebastião. Pouca gente sabe. Pô, não lembrava dessa parada aí. Pouca gente sabe. Eu fui CIA com o Sebastião. Um amigo meu, que é daqui de Santos, que ele tinha sido... Eu fui o primeiro professor dele de jazz. E depois nós dançamos juntos na Lúcia Milás. E ele foi embora, hoje é um baita ator, que é o Luciano Quirino, é um negrão, todo mundo sabe que
fez um monte de novelas, fez par com Vera Fischer e tal. Agora ele fez o Maestro Selvagem, que é o Carlos alguma coisa, um maestro negro que foi... Esqueci o nome dele. Ele é daqui agora. de Santos? Ele é daqui de Santos, mas hoje ele mora no Rio. Sim. Hoje ele mora no Rio. E aí ele falou para mim que tinha um teste para trabalhar na CIA com o Sebastian. Então iam ser 10 de linha de frente, 4 de stand-by. E aí eu fui, passei, né, fiquei na linha de frente, e aí nós íamos pro estúdio e gravava, ficavam 12, 14 horas e tal. Fizemos o quê? 8 comerciais durante... E fizemos alguns outros, porque o Sebastian era Prazer em Conhecer e a Gisele Bündchen era como era? Cada um tinha um nome. A Gisele fazia um e o Sebastian fazia outro. E às vezes nós éramos recrutados para fazer a figuração na propaganda da... Cara, da e com a Gisele dança também. tu conheceu o Brasil? Conheci muita coisa. Vê como o esporte, a cultura, Conheci. o lazer faz com que mude a vida das pessoas, né, cara? Muito. Foi muito bom. E eu tenho um projeto que eu não posso falar esse projeto aqui, senão todo mundo vai ficar sabendo. Agora? Era um projeto para eu fazer esse projeto antes da pandemia. No primeiro ano de pandemia era para estar rolando esse projeto. E aí não rolou. E aí eu parei com o projeto e tal, veio a pandemia, eu parei, mas só que é assim, eu acho que eu não posso deixar de fazer esse projeto. Porque é a minha vida, eu acho que a minha vida, sim, como você falou no começo, tem muitas coisas, eu quebrei muitos paradigmas, sim, quebrei muitas barreiras em tudo, em profissão, de raça, de estar com pessoas diferentes, de não ter um poder aquisitivo e estar andando com umas pessoas que tinham um poder aquisitivo, tanto que a minha mãe tirava muito sarro, falava, cara, neguinho, você é pobre, o que você está fazendo com esses caras? O que esses caras vêm te buscar de carro aqui? Eu falava, mãe, não tem nada, são só meus amigos, né? Mas, da mesma forma que eu sabia onde eu estava pisando, às vezes incomodava. Mas eu soube lidar muito bem. Sim, com certeza. Pô, eu me lembro, assim, de te encontrar muito lá no Zitereza, a gente estava falando. Zitereza, com a Rosana, com a Renata, com o Ronaldo Pica-Pau, com o pai dele, Wilson, saudoso Wilson. Eles eram muito amigos do seu pai, né? Muito, pô. E nós saíamos lá do Canal 3 para ir até lá o Zitereza para comer pizza e depois a gente tirar uma pizzinha e a gente voltava. E chegava uma galera lá. Pô, bons tempos, né, cara? Nossa. E ali era top, era um restaurante top em Santos. Top, Zitereza era top. Cara, era uma muito grana, bom. Pá, não sei o que, e você tava sempre lá, pô. A gente estava lá, é verdade. Você era molequinho. Pô, nem sei, devia ter uns 10 anos por aí. Você era molequinho. Muito de lá. E o que te fez ir para os Estados Unidos? Então, foi para a Itália também, não foi? Não, só fiquei nos Estados Unidos. Só fiquei nos Estados Unidos. Então, fomos para os Estados Unidos porque minha mulher, a minha atual mulher, ela era coordenadora de idioma do Senac. Desculpe. E aí eles acabaram com a coordenação. Desculpe. E aí ela tinha um colega dela que morava lá, que falava que tinha uma escola que precisava muito de professor de inglês para brasileiro. E aí ela foi lá, passou 15 dias lá, acertou tudo com os caras e voltou e falou, Zé... Que cidade era? Nós fomos para... A primeira cidade foi para Pompano Beach, depois nós moramos em Deerfield Beach, aí nós compramos a casa em Fort Lauderdale, e aí moramos até... Ficou quanto tempo lá, embora. Zé? Eu fiquei 10 anos, eu fiquei 7 anos sem vir no Brasil. 7 anos? Quase enlouqueci, eu fiquei 5 anos sem ver meus filhos, sem abraçar meus filhos.
Foi duro, foi Mas difícil. conseguia ver por celular? Já estava nessa tecnologia? Já estava, mas era só no Facebook, aí você tinha que pôr a câmera caía muito. Sim. E tal. E aí, no último ano, eu falei para minha mulher, não quero mais ver, porque minha mulher já estava já estava em vista de pegar o green card, ela já tinha pego o primeiro green card, então ela vinha para cá de vez em quando, sei lá. E lá você também trabalhou com dança, com essas coisas ou não? Trabalhei com ginástica. Trabalhei com ginástica. Mas não dava tempo, né, Betinho? Não dava tempo porque lá é diferente. Lá é time money. Trabalhou, ganhou. E assim. E não tem desculpas, né? Primeiro nós ficamos de roommate, alugamos um quarto e ficamos nesse quarto. E assim, é dia 10, você tem que pagar dia 10. Se você não pagar dia 10, o cara de noite bate na porta do teu quarto e fala, você vai pagar? Vou pagar amanhã. Tá, que hora você vai pagar? Vou pagar às 4 da tarde. Ok. 4 da tarde você não pagou? Ele liga para o xerife. E aí já quem vai bater na tua porta no dia seguinte é o xerife. O xerife fala, ó, você tem 1 hora para arrumar suas coisas e ir embora. Aí você fala, para onde eu vou? I don't care, man. Quero saber. Se vira. E não fica andando na rua de malinha, que se ficar andando na rua de malinha, você vai para cadeia. Você tem que arrumar algum lugar. Entendeu? E aí nós chegamos lá e começamos. E aí começou a não dar certo. Eu arrumei um trabalho na piscina. E a minha mulher começou a treinar nesse trabalho. Só que cada vez, para variar brasileiro, cada vez que a minha mulher chegava para fazer o treinamento, eles tiravam uma aula dela. Tiravam uma aula dela até que não valia a pena ela trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar na piscina. E aí a minha mulher foi ser waiter. Trabalhou num Donuts, não um Dunkin' Donuts, mas um Donuts, né, que tinha lá. E até o dia que, por todo o esforço, por tudo que eu tinha feito e tal, eu tenho 4 hérnias de disco, eu trabalhava na piscina, eu pegava pedras. E aí minhas costas começaram a doer, minhas hérnias começaram a doer. Aí eu fiquei 1 semana parada. Nessa semana, minha mulher me veio com um jornal brasileiro, dizendo que no Cheesecake Factory estava precisando de alguém para limpar um fogão. Que tinha fogão 1, fogão 2 e tinha a frente toda e tal. Então, nesse cheesecake, ele era muito grande, precisavam de 5 pessoas para limpar. Que era fogão 1, fogão 2, um lavava a cozinha, que era enorme, tinha em cima e tal, preparação, outro na frente e um fazia a parte de fora, o pátio. Eu falei, tá bom, fomos lá conversar com o cara. Quando nós chegamos lá para conversar com o cara falou, ó, eu tô querendo vender a companhia, que eu tô querendo ir embora pro Brasil. Vocês não querem comprar? E precisava de alguém que falava bem inglês. Eu não falava só yes e no. Minha mulher que falava super bem inglês. Era professora, né, de inglês. E aí nós vamos comprar a companhia. Só que nesse inteirinho que comprar a companhia, minha mulher já trabalhava nesse Donuts, né? Então, minha mulher saía cedo, quando ela chegava, eu estava dormindo, e eu saía 11h30, meia-noite, e ela estava acordada, e ela já estava dormindo. Mas muitas das vezes, ou a maioria das vezes, minha mulher, aliás, todas as vezes minha mulher me levava. E às vezes, quando ela estava de folga, ela dormia no carro. Minha mulher, sensacional, minha mulher... Puta, tem que tirar o chapéu para minha mulher 35 milhões de vezes. Ela dormia no carro me esperando. E aí nós voltávamos juntos. Só que como eu não tinha experiência, os caras faziam o trabalho em 4 horas. Eu fazia o trabalho em 6, em 8 horas. Estavam chegando os cozinheiros, estava ainda acabando lá. Bom, só que um dia a minha mulher falou, ó, com 2 semanas ela falou, ó, eu preciso mudar. Já que nós vamos comprar a companhia, eu vou vir trabalhar com você. Porque até nós ficarmos definitivo, que isso ia demorar mais umas 4 ou 5 semanas, nós não vamos nos ver, porque eu não via minha mulher. Sim. Ela só me levava e voltava, eu chegava, ela estava saindo,
Ela chegava, eu estava dormindo, eu acordava, e aí ela veio trabalhar comigo. E aí nós ficamos com a companhia, e daí nós compramos, depois nós tivemos uma companhia de Brilli Mármore, tivemos mais uma outra companhia que fazia-se muito lá, agora não faz muito, não faz mais, era de mandar coisas para cá. Então nós tínhamos um store, né? A gente guardava as coisas e mandava depois em caixa. Tinha umas caixas pequenas, tinha umas caixas grandes, aí nós mandávamos aqui para o Brasil e dava Brilli Mármore, né? E aí o que foi decidido para voltar? Aí que foi decidido para voltar, eu... A saudade dos filhos? Minha mãe, né? não, minha mãe. Sou filho único, né? Virei filho único há 30 anos atrás, um pouco mais, 30 anos atrás, por aí. E a minha mãe foi diagnosticada Alzheimer. Eu ainda fiquei 1 ano lá, mas aí eu sabia tudo que estava acontecendo aqui, muita gente, muito leão, muito gavião, e minha mãe tinha algumas coisinhas, tinha um imóvel, tinha uma boa aposentadoria, e aí eu vim embora, e cheguei na hora certa. Quando que você veio para cá? Tá quanto tempo já de volta? Eu cheguei aqui em agosto de 2012, agosto eu acho, agosto de 2012, já tenho 14 anos, já foram 14 anos. E aí minha mãe morava em Praia Grande, tinha ido para lá com o segundo marido dela, eu fiquei lá, fiquei com a minha mãe ainda 3 anos e meio, e aí nesses 3 anos e meio, assim, minha mulher estava já vindo para o Brasil e eu internei minha mãe. Aí eu internei minha mãe, que aí já não dava mais para ficar, já estava muito difícil, ela não queria ninguém, passou um período muito agressivo e tal. Aí eu internei minha mãe, deu um tempo, minha mulher veio. Minha mulher veio e aí ela queria trabalhar, queria fazer um business e tal. E aí a minha mãe acabou minha mulher acabou montando um residencial por causa da minha mãe. Ah, é? É. Assim, sendo que a minha mãe, se você adivinhar quantas vezes a minha mãe conversou com a minha mulher, você adivinha quantas vezes? Nenhuma. Sério? Nenhuma vezes não. A minha mãe, ela não aceitava muito a minha separação, então ela não queria conversar. Uhum. Ela foi quando eu morava já com a minha mulher, ela foi umas 2 vezes em casa, mas muito pouco, mas nunca conversou, nunca teve um diálogo. Que doido, e ela montou... E ela montou um residencial por causa da minha mãe. Caramba. E os últimos 3 anos e meio, ela ficou com a minha mãe. Você vê, incrível, né? Você vê, né? É muito louco, né? Muito louco, é muito louco, é muito louco, é muito louco. Zé, a gente está caminhando para o fim aí. Tá bom. E, pô, tu vai ter que voltar uma outra vez aí para falar desse projeto aí, pô. Fiquei curioso. Não, vou voltar, vou falar do projeto. Quando eu voltar, eu falo do projeto. Legal. Zé, pô, quero te agradecer. Imagina. Demais. Cara, obrigado como eu você. falei no começo, sou teu fã, você é um cara, assim, unanimidade. Obrigado você pelo convite. Espero que você tenha um pouco da dimensão. Quando você saiu e voltou, aí eu acho que deu para você ver como você é um cara querido. Deu para ver, deu para ver. Como eu falei para você. Você é exemplo. Eu não sabia o tamanho que eu era. Inclusive um amigo meu que está em Portugal, outro dia ele me falou um negócio, eu falei, na pandemia, ele falou, nego, eu preciso falar uma coisa para você. Olha como as coisas são. Falando rápido de preconceito. Ele morava na Rangel Pestana e o pai dele falava que ele nunca ia passar da linha do trem por ele ser negro. Tinha muito disso. Olha, e aí, como a minha sogra, não tem ex-sogra, morava ali pertinho da casa dele, ele via meu filho jogando jogando bola na rua, e o Gabriel estudava no Santista. E eu já dava aula na Casa da Dança, que tinha a Casa da Dança, e ele um dia foi na Casa da Dança, me viu lá dando aula, e ele sempre falou, meu filho vai ser que nem o filho do Zé Maria, e eu vou ser que nem... Mas ele mora em Portugal, tá super bem e tal, mas o cara sempre se espelhou. Sim. Então, são umas coisas que você fala, cara, opa, peraí, né? Mas isso é bacana, é legal, é legal que dá um...
É bom. Dá bom pro ego, bom pra gente saber. Opa, né? bom pro ego, é Isso verdade. aí. Zé, obrigado, meu Obrigado irmão. você, Obrigado. Betinho. Você é um exemplo aí Valeu. pra todo mundo. Obrigadão. Uma honra estar te recebendo aqui no Resenha do Bona. Obrigadão. Valeu, Zé. Um abraço. Gente, obrigado. A gente fica por aqui. Até a próxima Resenha do Bona aí. Valeu.